Essa entrevista está começando e hoje nós recebemos aqui no estúdio o administrador de empresas Antônio Braga, que já trabalhou em diversas empresas brasileiras e estrangeiras. Ele vai contar um pouco para a gente da sua profissão e como não terminar o ano em vermelho. Bom dia, Braga. Bom dia. É um prazer recebê-lo aqui hoje. Para começar, quando você decidiu fazer administração e por quê? Bom, na minha época você tinha poucas opções, né? Então a administração era uma cadeira que dava mais oportunidade nas empresas. Eu estava numa multinacional e trabalhava na área de administração, então foi natural isso. E onde o administrador pode atuar? Hoje está um pouco diferente do que era na época. Hoje você se forma em administrador, depois você pode fazer pós-graduação e doutorado em outras áreas, como marketing e outras coisas. Mas o administrador é muito importante na questão da gestão da empresa, né? Então, acho que hoje as empresas estão precisando muito. Em quais áreas você já trabalhou? Bom, eu comecei em recursos humanos, depois eu fui para a área administrativa, planejamento, aí fui para a área financeira, e depois eu fui executivo de algumas empresas. Um profissional de outra área, ele consegue bons resultados administrativos sem especialização? Não, hoje em dia eu sempre brinco que o terceiro grau, que é a formação superior, passou a ser segundo grau. Porque se você não tiver uma especialização, um mestrado, um doutorado, você realmente não consegue evoluir na carreira. Você vai ser um profissional, mas você não vai conseguir alçar outras oportunidades mais importantes na empresa. E o que um administrador ele precisa ter para ter um bom currículo? Eu acho que o administrador tem que uma coisa importante, primeiro financeiro. Ele tem que ter essa visão financeira, visão de planejamento. Hoje em dia não se faz nada sem orçamento, sem planejamento. Então essa visão de futuro, essa visão espacial da empresa, essa vivência de como funciona uma empresa como um todo, mesmo ele não sendo especialista, é o que o ajuda a ser um bom profissional. Você é paulista, né? Criado em Niterói. Isso. Por que vir para Juiz de Fora? Não, foi uma oportunidade, né? Eu sempre trabalhei no Rio, São Paulo, e na época da Mesbla eu conheci duas pessoas muito importantes na minha vida, que foi o Érico Magalhães, que hoje é o diretor da TV Globo, que é o principal diretor da TV Globo, um deles, e a Marluce, que antes de ir para a TV Globo trabalhou nessa empresa, que foi a Mesbla. Eu fui assessor deles e tive a oportunidade de Juiz de Fora para transformar o nome TV Globo para Panorama. E eu vim para fazer esse trabalho, eu fui preposto da Flávia Marim, que é a neta do Dr. Roberto Marim. Então eu vim para fazer esse trabalho, trocar o nome, né, da TV. E atualmente você trabalha em quê? Bom, hoje eu sou empresário, eu tenho uma gráfica no Rio de Janeiro, uma gráfica rotativa que roda jornais no Rio. E tenho 5 jornais, sendo 4 no Rio, um aqui em Juiz de Fora. O jornal no Rio chama O Terminal, por quanto ser distribuído em terminais de ônibus. E aqui é o Ter Notícia. Como que surgiu a ideia de criar o terminal? Foi oportunístico. A gente tinha a gráfica, tinha um grupo que era administrador de alguns terminais de ônibus no Rio de Janeiro. O de Niterói, por exemplo, é um dos maiores da América do Sul. Pra você ter uma ideia, circulam por dia 400 mil pessoas pelo terminal. E a gente juntou e resolveu fazer um veículo de comunicação para esse público e acabou expandindo para as outras cidades. E com tantos avanços tecnológicos, por que você teve essa ideia, a visão de trazer um jornal impresso para Juiz de Fora? Essa é uma coisa assim, há uma discussão muito grande sobre o jornal impresso, o futuro do jornal impresso. A gente participa de algumas discussões na NJ com relação a esse assunto. O que a gente tem visto no Brasil é que no último ano houve um crescimento de circulação de aproximadamente 5% de jornais pagos. E está chegando no Brasil grandes jornais gratuitos, como o Metro, que é o maior jornal do mundo, e o Destaque, que é um dos principais jornais da Europa. E com esse crescimento, o Jornal de Graça ele cria novos leitores. Então, na verdade, nós estamos agregando um potencial. E tecnologia depende de outras coisas que o Brasil ainda não tem. Depende de rede, depende do equipamento, depende da disponibilidade. E o jornal é muito fácil, né? Pelo tamanho que ele é, pela leitura dinâmica, então ele é uma leitura muito rápida. O público aceitou bem
E a gente acha que isso ainda tem um futuro aí, pelo menos por uns próximos 10, 15 anos. E no ano passado o Jornal do Brasil fechou, né? E hoje ele é veiculado só na internet. Você não se sente ameaçado com esse avanço? Por coincidência, quem rodava o Jornal do Brasil éramos nós, na nossa gráfica. Então, nós que rodávamos. E quando o Tanuri resolveu acabar com o jornal, passar para o eletrônico, ele achou que estivesse dando um passo à frente. Na verdade, o jornal deu um passo atrás. Porque não se faz comunicação focada num único meio. Então você tem que ter internet, você tem que ter o jornal impresso, tudo isso se combina. O Globo está fazendo isso. Acabou de implantar um sistema na sua redação onde ele integra todas as mídias. Quer dizer, o jornalista, quando escreve uma matéria para o Globo, ele automaticamente, o sistema já está escrevendo para o iPad, já está escrevendo para o telefone, já está escrevendo para a internet. Então, eu acho que a gente não se sente ameaçado. O que a gente está criando, e isso mostra nos estudos do próprio método de destaque, que a gente está realmente criando um novo público. Em Juiz de Fora, por exemplo, a gente distribui 8.000 exemplares. Com certeza, a gente criou aí pelo menos mais 7.000 leitores que não tinham ou dinheiro ou oportunidade de comprar um jornal na banca. A publicidade, ela mantém o jornal, né? O Ter Notícias, ele é um jornal gratuito. Qual o segredo para mantê-lo? Você quando faz qualquer jornalismo, você tem que ter alguns pilares, né? O primeiro pilar do jornalismo, de você divulgar uma informação, é você ter conteúdo de qualidade. Isso a gente preza. Apesar do jornal ser de graça, ele tem um conteúdo de qualidade. Ele está up-to-date com todas as notícias. Você tem que ter uma frequência na distribuição. A gente distribui todos os dias, no mesmo horário, no mesmo local, com as mesmas pessoas, com a mesma quantidade. Quer dizer, então a gente cria essa frequência. E o terceiro é planejamento, é custo. E isso a gente, no projeto Terminal IT, a gente leva assim, muito afinco. Quer dizer, o custo é bem controlado. E aí a contrapartida é a mídia, né, que vem naturalmente. O ritmo de um jornal diário, ele é muito acelerado. Como funciona a redação aqui em Juiz de Fora? O jornal produz tudo aqui? Como fica essa divisão? A gente, na verdade, o projeto é um todo, né? São os 5 jornais. Eu tenho a redação no Rio, que é uma redação que tem lá aproximadamente uns 15 profissionais. Eles desenvolvem todo um conjunto de conteúdo, que são conteúdos nacional, dos times de futebol, novela. E a gente aqui faz um conteúdo muito local, muito de Juiz de Fora. Então a gente tem uma coluna política, que é o Wilson Cid, tem uma coluna social, que é a Rose, e temos as notícias da cidade. Então o grupo daqui se cuida especialmente das notícias de Juiz de Fora. Não se preocupa com as notícias. Pode ser ver que a Ter Notícias não tem quase notícia do mundo, Brasil, porque nosso foco é a cidade. Então a redação toda trabalha para os assuntos locais. Entendi. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos.